Jó, capítulo 14. A brevidade da vida. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Eu esperarei a minha mudança. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos e até contarias os meus passos. E não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Tu destróis a esperança humana. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras, e ele não sabe. São humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesmo. Jó, capítulo 15. Segunda fala de Elifaz. A sua própria boca o condena. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. O ímpio é atormentado todos os dias.
Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram, sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Jó, capítulo 16. Resposta de Jó. Um montão de palavras. Então Jó respondeu: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Deus me esmagou. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa, cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. A minha testemunha está no céu. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa.
Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Jó, capítulo 17. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Sou aquele em cujo rosto se cospe. Dá-me, ó Deus, um penhor, e sê o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Onde está a minha esperança? Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova: você é o meu pai, e aos vermes: vocês são a minha mãe e a minha irmã. Onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Jó, capítulo 18. Segunda fala de Bildade. A terra será abandonada por sua causa? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você andará à caça de palavras? Considere bem, e então falaremos. Por que somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos? Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? O fim do ímpio. Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão e a sua própria trama o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo. A armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece Deus. Jó, capítulo 19. Resposta de Jó.
vocês me insultaram. Então Jó respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Deus me arruinou. Eis que clamo: violência! Mas não sou ouvido. Grito: socorro! Porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Tirou-me a esperança como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas. Prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Todos me abandonaram. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Eu sei que o meu Redentor vive. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. E o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem: como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo. Então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo.